bom ter você aqui. No Ponto a Ponta de hoje vamos falar sobre liminar conseguida pelo MPMG, que autorizou o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro a realizar uma transfusão de sangue em um bebê de pouco mais de 1 mês de vida. Os pais tinham negado a transfusão por questões religiosas. O caso aconteceu em Uberaba. Conversa com a gente de forma remota Tiago de Paula Oliveira, promotor de justiça em Uberaba. E aqui no estúdio eu tenho a companhia de Luiz Fernando Andrade de Carvalho, coordenador da UTI pediátrica do Hospital Mater Dei. É um prazer recebê-los aqui na TV MP. Muito bom tê-los aqui. Muito obrigado, o prazer é nosso. Doutor Tiago, qual foi então a justificativa do pedido de autorização de transfusão? Ô Cris, primeiro gostaria de agradecer o convite, dizer da minha satisfação de poder participar do programa de Ponta a Ponta da TV MP. Quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Dr. Luiz Fernando, coordenador da UTI pediátrica do Hospital Mater Dei. Com relação ao caso, Cris, chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça uma informação de um recém-nascido com diagnóstico de prematuridade, com evolução para anemia, dificuldade de sucção e sonolência, e informação médica apontando para a necessidade de submissão do paciente à transfusão de sangue. Chegou também ao conhecimento da promotoria que os genitores do recém-nascido não consentiam e não autorizavam o hospital a proceder o procedimento médico sugerido pela equipe clínica. Dessa forma, a Promotoria de Justiça ingressou com medida judicial aqui na comarca, pleiteando o suprimento do consentimento dos genitores e a imposição de obrigação ao hospital de proceder ao procedimento médico tutelando a vida do recém-nascido. Doutor Tiago, o caso é inédito em Uberaba? Cris, aqui na comarca, esse é o segundo caso que ocorreu. O primeiro foi no início do ano de 2023, em situações semelhantes, com algumas particularidades que individualizavam o outro caso, mas a situação, o tema em discussão, o tema em pauta era a mesma questão, a necessidade de uma atuação médica, a negativa dos genitores por questões religiosas e a discussão sobre a liberdade religiosa e a questão da tutela da vida. A medida adotada pela promotoria também foi, de certa forma, semelhante. Os pedidos semelhantes, a medida judicial deferida, tudo se procedeu da maneira muito similar. As 2 crianças em estado gravíssimo de saúde. Isso, Cris, foi isso que aconteceu aqui, e a Promotoria de Justiça, nesse jogo de valores, nessa balança, nessa ponderação, sem que uma escolha seja em detrimento da outra, mas a Promotoria de Justiça preferiu atuar nos casos específicos na tutela da vida. Doutor Luiz Fernando, um dos principais conflitos entre medicina e religião diz respeito ao procedimento de transfusão de sangue. Sem dúvida, Cris. Então, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, com o Dr. Tiago, para a gente fazer essa conversa, né, que vai envolver aí bioética, autonomia e o cuidado com as nossas crianças. Uma né? Conversa difícil. Muito difícil e que talvez não tenha um caminho correto, certo e errado, né? Tem escolhas que a gente precisa fazer. Em relação à questão de transfusão, hoje a gente caminhou muito nos últimos 40 anos em relação ao entendimento das necessidades de transfusão, dos riscos da transfusão e dos riscos da não transfusão em alguns pacientes. E eu falo que a gente tem 3 zonas aí. Um ponto em que é muito claro a não necessidade de transfusão e que não há dúvida do ponto de vista médico que aquele paciente não precisa ser transfundido. Um outro extremo, onde há um risco iminente de morte e que a necessidade de transfusão também não dá dúvida, que é preciso ser transfundido. E uma zona muito cinzenta, que é por onde a gente navega com uma maior dificuldade, onde a gente tem dúvida da necessidade ou não da transfusão. E nessa zona cinzenta a gente abre a possibilidade para outros tratamentos, para uma discussão.
mas a transfusão é de fato uma discussão principalmente com algumas comunidades e algumas famílias que seguem algum tipo de religião que entende a proibição à transfusão sanguínea. E a recusa de tratamento médico quando o motivo é religioso é comum em Belo Horizonte? Na sua experiência, por exemplo, no Hospital Mater Dei, é recorrente? É comum nos hospitais públicos, nos hospitais privados, a recusa à transfusão e a discussão até de outros procedimentos médicos. Na imensa maioria das vezes a gente consegue resolver isso em consenso, estabelecendo uma boa relação médico-paciente, esclarecendo os riscos, esclarecendo as possibilidades terapêuticas e chegando num consenso com a família. Quando esse consenso não é atingido e a gente entende que a escolha da família naquele momento não é a melhor escolha para a criança, aí a gente precisa acionar a justiça, a promotoria, né, o conselho tutelar, para que a gente resguarde o melhor interesse da criança. Existe um guia de atendimento para pacientes testemunhas de Jeová que não aceitam a transfusão de sangue? Existem alguns protocolos de tratamentos alternativos, de uso de medicações para acelerar a produção de glóbulos vermelhos, né, das hemácias e a melhora da anemia. Esses tratamentos são possíveis em situações em que o paciente está estável e que a gente tem tempo para que isso ocorra, e eles são menos efetivos em pacientes com risco iminente de morte, com uma queda muito aguda e muito importante, né, da hemoglobina, com uma anemia muito importante. Então existem sim protocolos no mundo, a gente utiliza parte desses protocolos dependendo da situação, mas em situações de risco iminente de morte, a gente de fato precisa da transfusão. E o diálogo sempre é importantíssimo, né? Sempre. A construção dessa relação é o ponto principal. Colocar para a família, né, qual é a percepção da equipe, quais são os riscos de não realizar aquela transfusão, e convencê-los dessa necessidade. E em relação à criança, a gente não sabe essa criança, quando ela tiver mais de 18 anos, ela vai seguir os mesmos preceitos religiosos, ela vai ter os mesmos desejos. Então, por isso que em relação à criança, a nossa atitude é uma atitude mais paternalista. Se há um entendimento da equipe multiprofissional, da equipe médica, em que aquele tratamento ele é fundamental e deve ser feito, e se a gente não chega num consenso com a família, o caminho é a gente solicitar intervenção judicial mesmo. Por isso a importância, então, dessa equipe multidisciplinar, né? Sem dúvida. Não é só uma decisão médica, né? Então, a enfermagem, a psicologia, o serviço social, todo mundo envolvido nessa discussão é fundamental. A gente faz, então, um breve intervalo e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta ao Ponta a Ponta, que hoje discute a liminar que liberou transfusão de sangue em um bebê para salvar a sua vida. Doutor Tiago, o direito à liberdade religiosa e direito à vida são garantidos pela Constituição. Qual seria, então, o direito de maior valor? Cris, essa é uma pergunta extremamente difícil. Eu gostaria de estabelecer algumas questões conceituais de início. Tanto a liberdade religiosa como a tutela da vida são garantias constitucionais que estão previstas no artigo 5º da Constituição Federal e, por isso, são considerados cláusulas pétreas. Então, portanto, são imodificáveis e não são passíveis de exclusão do texto constitucional. A liberdade religiosa, ela é um direito, uma garantia que tutela tanto o direito de não ter uma fé, o direito de ser ateu, como o direito de professar uma fé, uma crença religiosa. Tutela também a liberdade religiosa, a questão atinente a se organizar de forma religiosa e o destino, a escolha de seguir
os preceitos, os dogmas e os ensinamentos de determinada religião. É sobre esse enfoque, sobre essa perspectiva da liberdade religiosa que se enquadraria o fundamento para não se submeter a um tratamento médico ou cirúrgico por convicção religiosa. Por outro lado, o direito à vida, ele também é tutelado de forma ampla, desde a vida intrauterina, o bebê, o feto durante a gestação, como também a vida extrauterina, que ocorre a partir do nascimento com vida. Após o trabalho de parto da gestante, dá-se início ao nascimento com vida, a tutela jurídica da vida também se dá por essa questão, o que no meio jurídico se chama vida extrauterina. Então, quando se está em conflito, existe uma questão para se decidir qual dos direitos, a tutela da vida ou a liberdade religiosa vai prevalecer, deve-se analisar o que no aspecto doutrinário nós chamamos de critério e de interpretação de forma harmônica, com ponderação, analisando a Constituição de forma coesa, como um documento único. De modo que os preceitos em possível conflito, em um conflito abstrato, eles devem ser analisados à luz de um juízo de ponderação, de proporcionalidade e razoabilidade. No que diz respeito à liberdade religiosa e à tutela da vida, não tem como se estabelecer a priori, de forma abstrata, de forma genérica e de forma absoluta, que sempre irá prevalecer a tutela da vida ou sempre irá prevalecer a liberdade religiosa. O caso, as circunstâncias fáticas de determinada situação é que vai delimitar que naquela hipótese vai prevalecer a liberdade e autonomia do paciente, a liberdade religiosa, em outra situação vai prevalecer a tutela da vida. O que eu posso estabelecer de início é que, em algumas situações específicas, o judiciário se posicionou no sentido da tutela da liberdade religiosa. Por exemplo, um pastor idoso que se dedica à atividade religiosa, à sua crença, a período considerável de tempo, deliberou em não se submeter a um tratamento de transfusão de sangue. Nessa hipótese, o judiciário já decidiu prevalecer a liberdade religiosa. Em outras situações, o judiciário, em crianças e adolescentes, veio julgando e entendendo que prevalece a tutela da vida, em detrimento da liberdade religiosa. O que acontece é que o caso e as situações específicas de determinada situação é que vão fazer os bens terem maior ou menor valor, mas naquele caso, os dois bens possuem valor igual, tanto a liberdade religiosa como a tutela da vida. O que eu posso estabelecer ainda é que essa questão ela é tão tormentosa e tão controvertida que ela chegou ao egresso Supremo Tribunal Federal. Tem duas demandas no Supremo Tribunal Federal que aguardam o julgamento, que discutem diretamente qual bem deve prevalecer e quais seriam os limites para atuação ou não atuação nessa hipótese. A repercussão geral que chegou ao Supremo no tema 1069 trata da discussão da submissão ou não de testemunhas de Jeová à transfusão de sangue, e essa questão também é objeto de ação de descumprimento de preceito fundamental em medida judicial proposta pela Procuradoria-Geral da República no ano de 2019, a DPF 618. Então, Cris, é um tema extremamente complexo, controvertido, e não tem como estabelecer uma resposta concreta, objetiva. Prevalece a liberdade religiosa ou a vida? Tem que se analisar o caso concreto. Luiz Fernando, os casos devem ser analisados, então, com suas particularidades, é isso? É isso. É o que a gente chama de individualização, né? A individualização da medicina. A gente tem protocolos gerais para tratamento de uma maneira geral e ampla, mas a gente deve adequar cada um desses protocolos e cada uma dessas propostas terapêuticas a cada um dos pacientes, a seus valores, a sua cultura, aos desejos dos pais, sempre ponderando o melhor interesse da criança. O que diz o Código da Ética Médica? Esse é um ponto importante, o Dr. Tiago vai nos ajudar. A gente evoluiu muito nos últimos 20 anos em relação a cuidados paliativos, ao desejo do paciente em relação ao seu fim de vida, principalmente diante de doenças incuráveis, de doenças sem possibilidade de tratamento. A bioética avançou muito. Em 2019, a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina
ponderando todas essas questões da autonomia do paciente para a decisão de qual tratamento ele quer submeter ou não. Mas tem duas exceções ali, né? A primeira exceção é em relação à criança, ou adolescente ou adulto que não está capaz de tomar a sua decisão e que nesta situação a gente deve ter uma atitude mais paternalista, entendendo qual seria o melhor interesse, né, da criança ou desse adolescente que está incapaz de tomar a decisão. Isso é um ponto pacífico, mas tem um outro ponto, que é o artigo 11 dessa resolução de 2019, que está no Supremo para discussão, porque o Conselho Federal de Medicina coloca que em situação de urgência e emergência com risco iminente de morte, o médico deve tomar todas as atitudes que ele entende necessárias para salvar a vida. E esse é um ponto difícil, porque esse conceito de urgência e emergência e de risco iminente de morte é amplo, que é isso? Vai ser pelo olhar daquele médico, né? E a gente tem diversos casos de pacientes com diretivas antecipadas de vida. Por exemplo, estou num tratamento de um câncer, fiz a quimioterapia, a evolução não está boa e na minha diretiva antecipada de vida eu não quero ser entubado, eu não quero ir para UTI. Eu formalizei isso com a minha esposa, formalizei isso com o meu médico assistente, mas em um determinado momento eu estou em insuficiência respiratória, cansado, com muita dor e vou para o hospital, não para ser entubado e para UTI, mas para tratar a minha dor, tratar o meu desconforto respiratório. E aí, será que esse médico que me atende na urgência, ele pode passar por cima do meu desejo e porque eu estou em insuficiência respiratória, me entubar e mandar para a UTI? Então, isso está no Supremo para essa discussão, mas a posição do Conselho hoje é essa dessa resolução de 2019, que deixa em aberto as situações de risco iminente de morte. Estamos falando de bom senso e de respeito. A gente faz mais um breve intervalo e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta. O assunto de hoje é sobre um recém-nascido que recebeu, em um hospital de Uberaba, transfusão de sangue depois que o MP conseguiu uma liminar que autorizasse o procedimento. Os pais tinham negado por motivos religiosos. Doutor Tiago, o senhor percebe uma crescente judicialização desse tema? Esse tema, como ele envolve grandes discussões e grandes controvérsias, ele vem sempre bater na porta do Poder Judiciário, direta e indiretamente. Eu percebo que é uma crescente porque não somente a discussão sobre a liberdade religiosa e a tutela da vida, mas assuntos indiretamente também. Travamos. Vamos ver se vamos retomar o contato com ele. Mas ela ainda não estabeleceu de forma definitiva. O Supremo Tribunal Federal ainda não estabeleceu o que se pode ou não fazer de forma mais definitiva. Então, esse tema vem numa crescente, no seguinte aspecto. Existem questões que ainda estão em aberto, não se sabe se pode ou não fazer. Existem julgados e entendimentos doutrinários para ambos os lados. E aqui eu gostaria de estabelecer algumas questões. Testamento vital, diretivas antecipadas, em alguns julgados estão sendo considerados válidos, em alguns julgados não. Então, assim, como a jurisprudência e a doutrina não estabelecem um critério, esse tema está sendo judicializado, até em uma questão de responsabilidade penal e civil médica. Como o tema genérico, o tema amplo e o tema em debate mesmo não é decidido, outras questões vão chegando ao Poder Judiciário. Doutor Luiz Fernando, os médicos devem levar, então, em consideração tratamentos alternativos, ao invés da transfusão de sangue? Vamos chamar de tratamentos alternativos, outros tratamentos que não a transfusão, Sim, mas que a gente tem estudo científico, né, e demonstrando que de fato eles funcionam. Porque às vezes a gente fala de tratamentos alternativos e parecem tratamentos não indicados do ponto de vista científico, mas sim, hoje a gente tem outras terapias fora do quadro de uma emergência para uma transfusão, em que a gente já utiliza e a gente consegue melhorar os níveis dos glóbulos vermelhos, da hemoglobina, sem a necessidade de transfusão.
Então, esses outros tratamentos induzem a medula a produzir mais glóbulos, dão substrato para essa produção e a gente consegue sair daquele quadro de anemia gradualmente, sem a necessidade de transfusão. A questão fica nos quadros de urgência e emergência, quando você tem um nível muito baixo, com repercussão nas funções vitais do organismo e que você não tem um tempo de 1 semana, 2, 3 semanas para essa recuperação gradual desses outros tratamentos. Eu fico pensando mesmo como que é muito difícil essa decisão, né, de vocês, já que para testemunho de Jeová a transfusão é pecado. Então eu fico imaginando, ela tem essa transfusão, essa pessoa tem essa transfusão, como é que ela vai viver? Ela pode sentir assim, que ela nem tem mais direito à vida, né? A gente tem um risco aí, né, que as famílias colocam para a gente, até da aceitação dessa criança depois na sua comunidade religiosa, no seio familiar. Em situações parecidas, assim, que a gente já vivenciou isso, algumas famílias nos autorizam sem precisar ir para a justiça fazer a solicitação, a fazer o necessário. Doutor Luiz, faça o que for necessário e não precise nos comunicar o que foi feito. Parte disso é até para evitar essa fase posterior de recusa daquela criança nesse ambiente religioso, né? Então, parte das famílias nos autorizam a tomar as atitudes necessárias, eles não querem saber se foi transfundido ou se não foi transfundido, isso tudo fica documentado em prontuário, bem registrado tudo que foi feito. Na maioria das vezes a gente consegue consenso com as famílias da necessidade da transfusão nesses quadros críticos e agudos e a gente consegue realizar sem precisar acionar o judiciário. O senhor me disse que o senhor recebe até em casa essas famílias para uma conversa. Já tivemos essa situação de pacientes internados em que não havia necessidade iminente de transfusão, mas a gente sempre coloca que durante esse período de internação na UTI essa necessidade poderia surgir e já recebi, inclusive com médicos que são da mesma religião, para trocar informações, artigos, conversar um pouco sobre isso. Sempre que a gente amplia essa conversa, o entendimento daquele momento de necessidade aguda e que tem risco de fato de morte, esse convencimento ele acontece de maneira melhor com as famílias. As famílias entendem que a gente abriu espaço para essa discussão, que a gente ouviu, que a gente ponderou e que chegou um determinado momento em que isso não era possível e que a transfusão foi necessária. E o senhor já acompanhou depois da transfusão? Já teve esse retorno da pessoa não ter aceito? Como? Tem algum exemplo para contar para a gente? Sim, na verdade que aceitou, né? E que a gente precisou fazer, sem precisar acionar a justiça, a família concordou, e a evolução foi boa, né? As crianças tiveram alta e voltaram para suas famílias. Então, sempre que a gente amplia essa discussão e faz uma conversa franca, a possibilidade de sucesso ela é boa. Doutor Tiago, o que o Código Penal fala desse tema? O Código Penal estabelece no seu artigo 146, regra geral, que a conduta médica de coagir um paciente a se submeter a um procedimento médico ou cirúrgico contra a sua vontade considera a infração penal a princípio de constrangimento legal. Porém, existe uma regra específica no próprio artigo 146 do Código Penal que estabelece ser uma conduta legítima e lícita do médico atuar mesmo que contra a vontade do paciente, quando restar configurada uma situação de iminente risco de morte. Então, na situação de um médico atuar na tutela da vida do seu paciente, mesmo que seja contrário à vontade do paciente, o Código Penal estabelece que é uma conduta lícita e legítima. Cris, eu gostaria de estabelecer algumas questões também referente a essa conduta, que no seguinte aspecto, uma vez que o Código Penal estabelece e ampara a conduta médica nessa questão, essa atuação médica, ela também se torna legítima e lícita sobre um aspecto no âmbito civil, e uma eventual alegação de necessidade de reparação pelo médico de ter atuado contra a vontade do paciente, o médico tem amparo legal e jurídico para argumentar que agiu com uma causa excludente de licitude, porque agiu em estado de necessidade terceiro. Teria que agir assim, sob pena de haver um óbito do paciente. E essas seriam as situações num atuar médico.
mas também a discussão no meio jurídico sobre o omitir, sobre o não agir médico. Então, em determinadas situações e de forma abstrata, genérica, o não agir médico numa situação de necessidade e em caso de comprovado risco de morte, o omitir, o não agir do médico pode dar causa a uma apuração e uma análise sobre a responsabilidade penal médica por omissão de socorro ou até mesmo pelo homicídio. Agradeço muito os esclarecimentos, agradeço a presença de vocês e agradeço também, claro, a sua companhia. A gente se vê em breve.